Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar da Argélia. Te peço para se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like e comenta. A Argélia é um país da norte da África que faz parte do Maghreb, com capital Argel do norte do país, sendo a cidade mais populosa na costa do Mediterrâneo, com uma superfície de 2.381.741 km². É o maior país da bacia do Mediterrâneo e o mais extenso de todo o continente africano, após a divisão entre o Sudão e o Sudão do Sul. O país faz fronteira terrestre ao nordeste com a Tunísia, a leste com a Líbia, ao sul com Níger e Mali, a sudoeste com Mauritânia e Saara Ocidental, e a oeste com Marrocos. A nação argelina possui uma rica história, tendo conhecido muitos impérios e dinastias: romanos, vândalos, bizantinos, homeadas, otomano e o Império Colonial de França. Todos esses fazem parte da linda história da Argélia. Bárbaros são geralmente considerados os primeiros habitantes da Argélia, após a conquista árabe do norte da África. A maioria dos habitantes nativos foram arabizados, ou seja, tornaram-se árabes depois da invasão. Embora a maioria dos argelinos são bárbaros na origem, se identificam na identidade como árabe. No geral, argelinos são uma mistura de bárbaros com alguns elementos adicionais de árabes, turcos, africanos subsaarianos e andaluzes, muçulmanos ibéricos e migrantes. A Argélia é tida como uma potência regional e média. O país fornece grande quantidade de gás natural para a União Europeia e as exportações da energia são um dos principais contribuintes da economia argelina. De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a Argélia tem 17ª maior reserva de petróleo do mundo e a segunda maior da África, e ao mesmo tempo que tem a 9ª maior reserva de gás natural do mundo. E durante este conflito na Europa, a Argélia é considerada como uma saída da dependência do gás russo. Sonatrach, a empresa nacional de petróleo argelino, é a maior empresa na África. A Argélia tem uma das maiores forças armadas na África e um dos maiores orçamentos de defesa no continente. A maioria dos armamentos da Argélia são importados da Rússia, com quem eles mantêm aliança próxima. O país é membro da Organização das Nações Unidas, da União Africana, da Liga Árabe, praticamente depois da sua independência, em 1962, e integra a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, OPEP, desde 1969. Em fevereiro de 1989, a Argélia participou com outros estados magrebianos para a criação da União do Maghreb Árabe. A Constituição argelina define o Islã, os árabes e os bárbaros como componentes fundamentais da identidade do povo argelino, e o país como terra do Islã, parte integrante do Grande Maghreb, do Mediterrâneo e da África. Na região de Ain Anek, província de Saïda, foram encontrados remanescentes precoces 200.000 anos antes de Cristo de ocupação hominídeos na África, que são considerados fabricantes de ferramentas que produziam machados nos estilos levalois e musterienses semelhantes aos do Levante por volta de 43.000 antes de Cristo. A Argélia é habitada por bárbaros desde pelo menos 10.000 anos antes de Cristo. A partir de 1000 antes de Cristo, os cartagineses passaram a exercer influência sobre os bárbaros ao instalarem assentamentos ao longo da costa. Os primeiros reinos bárbaros começaram a surgir, destacando-se o reino da Numídia, e aproveitaram oportunidades oferecidas pelas guerras púnicas para se tornarem independentes de Cartago. A sua independência, no entanto, não durou muito, já que em 200 anos antes de Cristo eles foram anexados a Roma, que na altura era considerado uma república. Com a queda do Império Romano do Ocidente, os bárbaros tornaram-se independentes outra vez, tomando o controle da maior parte do seu antigo território, com exceção de algumas zonas que foram ocupadas pelos vândalos, por sua vez foram expulsos pelos bizantinos. Com sua vitória, o Império Bizantino manteve, ainda que dificuldades, o domínio sobre a parte leste do país, até a chegada dos árabes no século VIII. A Argélia foi anexada ao Império Otomano por Khayr ad-Dom e o seu irmão Aruj, que estabeleceram as atuais fronteiras argelinas ao norte e fizeram da costa uma importante base dos corsários. As atividades do corsário atingiram o seu pico por volta do século XVII. Ataques constantes aos navios norte-americanos no Mediterrâneo resultou na Primeira e a Segunda Guerra Bárbaros, sob o protesto de falta de respeito para com seu cônsul. A França invade
da Argélia em 1830. A forte resistência de personalidades locais dificultou a tarefa da França, que só no século XX obtém o completo controle do país. Mesmo antes da obtenção efetiva desse controle, a França já havia tornado a Argélia parte integrante do seu território, uma situação que só acabaria com o colapso da Quarta República. Milhares de colonizadores da França, Itália, Espanha e Malta se mudaram para a Argélia para cultivar as planícies costeiras e morar nas melhores terras das cidades argelinas, beneficiando-se do confisco de terras populares realizado pelo governo francês. Pessoas de descendência europeia, conhecidos como pieds noirs ou pés pretos, assim como os judeus argelinos, eram considerados cidadãos franceses, enquanto que a maioria da população muçulmana argelina não era protegida pela lei francesa, não tinha cidadania francesa e não tinha direito a voto. A crise social chegou ao seu limite, com grande índice de analfabetismo subindo cada vez mais, enquanto que a tomada de terras desapropriou boa parte da população nativa. A Argélia foi obrigada a enfrentar uma guerra prolongada de libertação em virtude da resistência dos colonos franceses, que dominaram as melhores terras. Em 1947, a França estende a cidadania francesa aos argelinos e permite o acesso dos muçulmanos aos postos governamentais, mas os franceses da Argélia resistiam a qualquer concessão aos nativos. Nesse mesmo ano, é fundada a Frente da Libertação Nacional, FLN, para organizar a luta pela independência, uma campanha de atentados anti-árabes de 1950 e 1953, desencadeada por colonos direitistas, que tinha como reação da FLN uma onda de atentados nas cidades e guerra de guerrilha no campo. Em 1958, rebeldes e exilados fundam no Cairo um governo provisório republicano. A intervenção de tropas de elite de metrópole, legião estrangeira e paraquedistas, ações terroristas, tortura e deportações caracterizam a ação militar da França. Os nacionalistas e oficiais de ultradireita dão um golpe militar na Argélia em 1958. No ano seguinte, o presidente francês Charles de Gaulle concede autodeterminação aos argelinos, mas a guerra se intensifica em 1961 pela entrada em ação da organização terrorista de direita, OAS, Organização do Exército Secreto, comandado pelo general Salam, um dos protagonistas do golpe de 1958. Ao terrorismo da OAS, a FLN responde com mais terrorismo. Nesse mesmo ano, fracassam as negociações franco-argelino por discordância em torno do aproveitamento do petróleo descoberto em 1945, e em 1962 é acertado o armistício de Évian, com o reconhecimento da independência argelina pela França, em troca de garantias aos franceses na Argélia. A República Popular Democrática da Argélia é proclamada após a eleição em que a FLN apresentou-se como partido único no país naquela altura. Ben Bella tornou-se presidente. Com a saída dos franceses após a independência, os cristãos ficaram reduzidos a 1% da população, dos quais 0,5% são estrangeiros. Foi aprovado o decreto 06/03, que restringe cultos não islâmicos, e a maioria cristã passou a ser perseguida. Apesar da legislação local tentar evitar medidas extremas contra minorias religiosas, incidentes contra pregadores e padres são constantes, como em dezembro de 2009, quando uma igreja foi incendiada e seu pastor ameaçado de morte. A Argélia tem duas regiões geográficas principais, a região norte e a região do deserto do Saara. Na região ao sul do país, a região norte é formada por 4 zonas, uma pequena faixa de planície acompanhado a costa do Mediterrâneo, a região da cadeia de montanha do Atlas, que possui um clima mediterrâneo e solo fértil e abundante. Este nome não é fictício dos filmes de Marvel, existe mesmo no continente africano. A região semiárida é considerado o povoado dos Chotos, o qual contém lagos salgados. Chotos é onde se localiza o maior número dos criadores de ovelhas e cabras, e a região das montanhas do Atlas do Saara. O rio Chelif é o maior do país. A maior parte da região árida do Saara é coberto com cascalho e pedras, com pouca vegetação. Há também grandes áreas de dunas de areia no norte e no leste da Argélia. A região norte argelino está sujeito a sismos, aos quais, como em 1954, 1980 e 2003, podem causar grandes devastação. A maior parte da área costeira da Argélia é acidentada. Por vezes, a área imediatamente sul da costa, conhecida como o Tel, é fértil, mas para sul situa-se os montes
Outes, Atlas e o deserto do Sahara. Argel, Oran e Constantina são as principais cidades da Argélia. Os bárbaros nativos, bem como fenícios, romanos, bizantinos, árabes, turcos, vários africanos subsaarianos e franceses contribuíram para a história da Argélia. Descendentes dos refugiados andaluzinos também estão presentes da população do Argel e de outras cidades. Além disso, o espanhol foi falado por esses descendentes aragoneses e castelhanos no início do século XVIII, e até o catalão foi falado ao mesmo tempo por descendentes de moriscos catalães. Na pequena cidade de Grif, o árabe argelino, Darja, é a língua utilizada pela maioria da população. O árabe argelino coloquial é a mistura com o francês e o bárbaro. O bárbaro foi reconhecido como uma língua nacional pela emenda constitucional de 8 de maio de 2002. O Kabyle, a língua bárbara predominante, é ensinado e é parcialmente cooficial, com algumas restrições. Em fevereiro de 2016, a Constituição da Argélia aprovou uma resolução que faria do bárbaro uma língua oficial ao lado do árabe. Embora o francês não tenha um estatuto oficial, a Argélia é o segundo maior país francófono do mundo em termos de falantes de francês, e o francês é largamente utilizado no governo, nos meios de comunicação, jornais, rádio, televisão local e no sistema educacional devido à história colonial do país. O francês pode ser considerado como a língua cooficial de fato da Argélia. A Argélia emergiu como estado bilíngue depois de 1962. O árabe argelino coloquial é falado por cerca de 72% da população e bárbaro por cerca de 27 a 30% da população. O Islã é a religião predominante na Argélia, sendo que seus fiéis representando 99% da população. As estimativas do número de cristãos na Argélia variam. Estimou que havia cerca de 10 mil cristãos no país. Havia 45 mil católicos, 50 mil a 100 mil protestantes na Argélia. Havia 380 mil crentes em Cristo de origem muçulmana no país. Após a Revolução e a independência argelina, cerca de 6.500 dos 140 mil judeus do país deixaram a Argélia, dos quais cerca de 90% se mudaram para a França com os pieds de Norris e 10% partiram para Israel